Olá, sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. E hoje o nosso bate-papo vai ser muito especial. Estamos aqui com a pediatra, a doutora Renata Delia. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Roberta? Muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo programa informativo e seja muito bem-vinda aqui no consultório. Hoje, na nossa pauta muito especial, nós vamos falar de um assunto que preocupa muito as mamães, que é a febre. Doutora, por que a febre aparece? Roberta, eu queria primeiro começar com o conceito de febre, né? Explicar para as mães o que é a febre. Então, a febre é o aumento da temperatura corporal acima dos valores normais. E a febre acontece em resposta à ação de vários estímulos. E esses estímulos podem ser infecciosos, imunológicos, reumatológicos, pós-vacina, e até neoplásicos. Mas em 50% dos casos de febre em pediatria, eles ocorrem por uma infecção viral, né? Então, e onde que a nossa temperatura corporal é regulada? Então, assim, a temperatura corporal ela é regulada dentro do nosso cérebro, numa estrutura chamada hipotálamo. Então, o hipotálamo ele mantém a temperatura corporal em torno de 36,5, 37,2 graus. Essa é a temperatura normal do corpo. E, Roberta, respondendo à sua pergunta, como a febre aparece? Então, durante um quadro infeccioso, por exemplo, uma infecção por vírus ou bactéria, o nosso organismo produz algumas substâncias que agem diretamente no hipotálamo e tem a elevação da temperatura corporal, gerando a febre. E a gente considera febre quando a temperatura atinge 37,8 graus, né, a gente já considera febre. Como que essa medida deve ser feita? Como que a mãe mede a temperatura corporal da criança? Então, no nosso corpo, a gente pode medir em vários locais a temperatura. Aqui no Brasil, a gente dá preferência pela temperatura axilar. Então, como que é feito isso? Eu oriento as mães a ter um termômetro simples digital. Aquela ponta metálica do termômetro, ela deve ser colocada embaixo da axila, diretamente na pele da criança. Se a axila da criança estiver suada, estiver úmida, a mãe deve enxugar essa axila, tá? Colocar o termômetro embaixo dessa axila, pressionar o braço e esperar. Em torno de 3 a 5 minutos, já vai aparecer a temperatura corporal. Atingiu 37,8, a criança está com febre. Agora, uma coisa interessante que acontece em pediatria, principalmente em crianças pequenas. Crianças pequenas que são expostas, por exemplo, a um ambiente superaquecido ou crianças que estão muito agasalhadas. Então, essas crianças, elas vão desenvolver febre sem a interferência do hipotálamo. Ou seja, as crianças que estão num ambiente superaquecido, elas vão absorver esse calor e vão aumentar a temperatura corporal. As crianças que estão muito agasalhadas, aquele bebezinho que chega na consulta, que a mãe fala, tá com febre, e tá com 3 blusas, 2 calças, 3 meias, cachecol, gorro, essa criança atinge temperatura alta, porque ela não consegue dissipar esse calor. Então, essa criança está com febre, né? Mas basta tirar a roupa da criança, hidratar e a temperatura baixa, normaliza e fica tudo bem. Doutora Renata, a mamãe já mediu a febre, realmente a criança está com febre. E o que ela deve fazer? Bom, a mãe precisa entender que o aumento da temperatura corporal é um mecanismo de defesa do organismo. Quando a criança está com febre, ela inibe a multiplicação de muitos micro-organismos que invadem o nosso corpo, como vírus e bactérias. Então, a febre tem uma vantagem. A febre ela é uma defesa do nosso corpo contra a infecção. Então, aquela criança que começa com a febre, mas a criança está bem, a criança mantém as suas atividades normalmente, ela está comendo, ela está bem disposta. Essa criança, a mãe vai observar e não vai medicar, ela vai esperar. Quando a criança atinge uma determinada temperatura, que ela começa a sentir o mal-estar da febre, que ela começa a sentir prostração. Ela fica triste, né, doutora? Percebe que a criança fica triste, não quer brincar, né? Um aspecto de criança doente, aquela criança que não quer comer, não quer brincar, ela está indisposta. Nesse momento, a mãe deve aplicar o antitérmico, tá? A escolha é uma coisa muito importante. A escolha do antitérmico e a dose correta do antitérmico deve ser orientada pelo pediatra da criança. A dose ela é individual.
Então, sempre conversar com o pediatra da criança, não fazer automedicação dessa criança. Doutora, e uma pergunta que eu sei que é muito importante, que às vezes as mamães têm muito medo, às vezes as mamães, não vou falar agem de uma forma errada, mas no desespero. Doutora, eu gostaria de saber, a criança deve tomar, para ajudar a baixar a febre, além da medicação, é verdade que a criança tem que tomar um banho frio, tem que colocar gelo na água, a criança brincando nessa água gelada? Como é que eu devo proceder, doutora? Então, o tratamento, quando a criança tem a febre, o tratamento é o antitérmico. Essas medidas, elas vão ajudar a criança a trocar calor com o ambiente. Tá? Então, vai ser uma ajuda a mais para o antitérmico. Então, como que isso deve ser feito? O banho frio, nunca. Sempre banho morno, sempre compressa morna, tá? E você pode desagasalhar a criança, tirar um pouco da roupa da criança, hidratar essa criança, isso ajuda. Mas são medidas complementares ao uso do antitérmico. E importante, nunca fazer compressa com álcool. O álcool, ele pode ser absorvido pela pele, essa criança pode sofrer intoxicação pelo álcool, além de queimadura no local onde é colocada a compressa. Então, banho frio, não. Compressa com álcool, não. Olha, doutora, eu fiquei até surpresa agora, porque o que mais nós escutamos é medica e vamos dar um banho frio na criança, para dar um choque térmico na criança. Nós escutamos muitas mamães, elas têm muitas dúvidas sobre isso. Então, doutora, realmente, a mamãe jamais faça isso, né? O que pode acontecer, doutora, com um banho frio na criança com febre? Se você coloca uma criança num banho frio, a temperatura vai baixar muito rápido. Essa criança pode ter crise convulsiva, porque a crise convulsiva ela acontece na subida rápida da temperatura e na queda rápida da temperatura. Então, essa criança pode convulsionar. Então, banho frio nunca. Doutora Renata, uma pergunta que eu sei que acho que é uma das maiores dúvidas das mamães, né? O que é convulsão febril? Ótima pergunta, Roberta. Então, a convulsão febril, é importante que as mães saibam que não são todas as crianças com febre que vão desenvolver a convulsão febril. A convulsão febril, ela acontece numa pequena porcentagem de crianças com febre, em torno de 4%. E a convulsão, Roberta, ela surge na subida rápida da temperatura ou na descida rápida da temperatura. A faixa etária que acomete são crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. E isso acontece por uma imaturidade do sistema nervoso central, tá? E importante, ela é autolimitada, ou seja, a convulsão dura em torno de 3 a 5 minutos, ela é benigna e ela não deixa sequelas. Durante a convulsão, a criança ela vai ter tremores dos membros superiores e dos membros inferiores. Ela vai ter uma cianose. Cianose é aquela coloração arroxeada. Ela vai ter uma cianose da boca e ela vai ficar inconsciente. Então, o que a mãe deve fazer? Primeiro, pegar essa criança e proteger, porque durante a crise a criança pode bater a cabeça, ela pode machucar. Então, pega essa criança, protege essa criança, vira essa criança de lado, mantenha as vias respiratórias pérvias, né? E vá ao pronto-socorro. Nossa, doutora, mexe com a gente, né? E eu te falo que até a gente, quando recebe a criança no pronto-socorro, é difícil manter a calma, porque a ansiedade do pai, da mãe, dos familiares é grande. Eu digo mais, doutora, vocês são anjos, viu? Ah, muito obrigada. Não. Doutora, a febre, ela é uma doença ou um sintoma? Roberta, a febre não é doença, tá? Na verdade, a febre ela é um sinal, tá? Ela é um sinal de que o corpo está respondendo à ação de algum estímulo. Então, ela é uma defesa do organismo. E uma coisa importante que eu sempre falo para as mães: o filho fez febre, liga para o pediatra, avisa, fala, meu filho está com febre, né? O pediatra ele vai saber identificar se essa criança precisa ser encaminhada imediatamente para o pronto-socorro ou ir no consultório do pediatra, ou se dá para esperar, né? Então, é importante avisar o pediatra. Ele não vai medicar, mas ele vai indicar se essa criança precisa de atendimento imediato ou não. E, assim, situações que indicam que a mãe deve ir imediatamente ao pronto atendimento ou ao consultório do pediatra. Então, crianças recém-nascidas e crianças menores de 3 meses, essa faixa etária, se apresentar febre, vá ao pronto-socorro, procure o médico imediatamente, tá? Crianças entre 3 meses e 3 anos de idade que apresentem uma temperatura elevada, 39 graus de temperatura, e os sintomas não são aparentes, você não consegue saber o motivo dessa febre,
vá ao pronto atendimento, né? Crianças que a mãe medicou, a mãe deu o antitérmico, a febre baixou, mas a criança ainda tem um aspecto de criança doente. Essa criança precisa ser avaliada. Ou seja, a febre passou e ela continua prostrada, precisa ser avaliada. Crianças que, junto com a febre, apresentam vômitos, irritabilidade, choro persistente ou uma sonolência fora do normal. Crianças que são pequenininhas, que ainda têm a fontanela, mais conhecida como moleira. Quando essa moleira está dura, estufada, essa criança precisa ir imediatamente a um atendimento. Crianças com febre que apresentam uma gemência, que apresentam uma palidez de pele intensa ou manchas vermelhas, manchas arroxeadas, elas precisam ir imediatamente ao pronto atendimento. Crianças com convulsão, se a criança apresentar uma convulsão, deve procurar atendimento médico. E crianças que têm doenças de base. Doenças de base seriam doenças que já conhecidas. Por exemplo, cardiopatia, criança com anemia falciforme, criança com diabetes. É importante que essa criança com febre vá ao pronto atendimento, porque a febre pode descompensar essas doenças. Então, seria mais, assim, basicamente esses os motivos para a mãe ir imediatamente ao pronto atendimento. Doutora, então, na verdade, a febre, ela é um alerta do corpo, do organismo, né? Isso mesmo. A febre, ela está mostrando que o seu organismo está reagindo a algum estímulo. Doutora, nossa, eu fiquei muito feliz e eu, como mãe, me senti abraçada na nossa entrevista, né? No nosso bate-papo tão especial. E tenho certeza que as mamães e os papais também, as avós também, doutora, porque realmente a informação é tudo, né, doutora? Sim. E eu fiquei muito feliz com o seu convite. Senti, assim, abraçada por vocês, né? E foi um prazer receber você e a sua equipe aqui no consultório. Fiquei muito feliz. Bom, doutora, eu não deixaria de comentar. Nos bastidores, a doutora estava me contando aqui que ela costuma atender os pacientes com a porta do consultório aberta, que as mamães, elas acabam virando amigas. Então, é uma consulta, ela, na verdade, é uma médica humanizada, doutora. Meus parabéns. A doutora é um doce de pessoa, viu, doutora? Gostei muito, tenho certeza que os pais vão adorar também. Muito obrigada. Foi um prazer, como eu disse, receber vocês aqui. Foi um momento assim de carinho. Gostei muito. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro, O Mundo Mais Criança. A informação com responsabilidade, aqui você acha.